pertinho da tia Claudiana, que está aqui com muita saudade de vocês. Tia Claudiana está aqui para mais uma aulinha de língua portuguesa. Na aula de hoje, vocês vão abrir o livro 5 na página 119. Isso mesmo, 119. Na página 119, nós vamos falar sobre reconto de texto narrativo. Texto narrativo, que é um texto onde ele vai narrando uma história, onde o narrador narra a história. Nesse texto narrativo, existem personagens, né? Onde aconteceu a história. E lembrando que no texto narrativo, vocês têm começo, o meio e o final da história. Agora, tia Claudiana vai ler para vocês uns textos que falam sobre o texto narrativo e depois vocês vão assistir um vídeo sobre a história A Festa no Céu. Prestem muita atenção e agora é com vocês. Aqui na página 119, reconto de texto narrativo. Nessas duas atividades, você estudará um pouco mais sobre o conto Festa no Céu. Com isso, poderá fazer o reconto dele com os colegas. Isto é, você poderá contá-lo novamente com suas próprias palavras. Para conseguir recontá-lo, é preciso conhecer bem a história original. Isso é possível escutando ou lendo o texto várias vezes e analisando como ele é formado. O conto Festa no Céu é um texto narrativo. Em aulas anteriores, você já viu que esse texto é caracterizado por contar uma sequência de acontecimentos. No conto, existem 5 elementos principais: personagens, enredo, tempo, espaço e narrador. Para tratar do enredo, isto é, da sequência dos acontecimentos, é necessário saber bem o que é o começo, o meio e o fim da história. Isso garante que o reconto seja uma história completa. Depois de identificar todos esses elementos, deve-se escrevê-los em um roteiro. Esse planejamento facilita o momento de narrar oralmente a história, uma vez que o contador já deixa preparado tudo o que deve dizer. O roteiro ajuda o contador de histórias a se lembrar das partes mais importantes de um texto. Aqui na página 120, veja a seguir algumas dicas para memorizar a história antes da contação. Ensaie o que falará algumas vezes. Você pode fazer isso na frente de um espelho. Conte a história para outras pessoas, como familiares e amigos. Você não precisa decorar as palavras da história original. Conte-a com suas próprias palavras. Isso significará que a história foi compreendida por você. Agora, meus amores, vocês vão ver o vídeo A Festa no Céu, uma história narrativa, onde vocês vão prestar atenção em toda a história para que vocês possam recontá-la aos seus familiares, amigos, colegas e vizinhos. Agora prestem atenção na história que vai começar. A Festa no Céu. Festa no céu. Entre todas as aves espalhou-se a notícia de uma festa no céu. Todas as aves compareceriam e começaram a fazer inveja aos outros animais e outros bichos da terra, incapazes de voar. Imagine quem foi dizer que ia também à festa. O sapo. Logo ele, pesadão e nem sabendo dar uma carreira, seria incapaz de aparecer naquelas alturas, pois o sapo disse que tinha sido convidado e que ia sem dúvida nenhuma. Os bichos só faltaram morrer de rir. Os pássaros, então, nem se fala. O sapo tinha seu plano. Na véspera procurou o urubu e deu uma prosa boa, divertindo muito o dono da casa. Depois disse: "Bem, camarada urubu, quem é coxo parte cedo, e eu vou indo, porque o caminho é comprido." O urubu respondeu: "Você vai mesmo?" "Se vou, até lá, sem falta." Em vez de sair, o sapo deu uma volta, entrou no quarto do urubu e, vendo a viola em cima da cama, meteu-se dentro, encolhendo-se todo.
O urubu mais tarde pegou a viola, amarrou-a a tiracolo e bateu asas para o céu. Chegando ao céu, o urubu arriou a viola num canto e foi procurar as outras aves. O sapo botou um olho de fora e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e ganhou a rua, todo satisfeito. Nem queria saber o espanto que as aves tiveram quando o sapo, pulando no céu, perguntaram e perguntaram, mas o sapo só fazia conversa mole. A festa começou e o sapo tomou parte da grande diversão. Pela madrugada, sabendo que só podia voltar do mesmo jeito da vinda, Mestre Sapo foi se esgueirando e correu para onde o urubu havia se hospedado. Procurou a viola, acomodou-se como da outra feita. O sol saindo, acabou-se a festa e os convidados foram voando, cada um no seu destino. O urubu agarrou a viola e tocou-se para a terra. Ia pelo meio do caminho, quando numa curva o sapo mexeu-se e o urubu, espiando para dentro do instrumento, viu o bicho lá no escuro, todo curvado, feito uma bola. Ah, camarada sapo, é assim que você vai à festa no céu? Deixe de ser confiado. E naquelas lonjuras, emborcou a viola, o sapo despencou-se para baixo, que vinha zunindo e dizia na queda: Meu, vocês escaparam com a baixa no céu! Bateu em cima das pedras como um genipapo, espedaçando-se todo, ficou em pedaços. Nossa Senhora, com pena do sapo, juntou todos os pedaços e o sapo voltou à vida de novo. E é por isso que o sapo tem o couro todo cheio de remendos. Então, meus amores, agora que vocês assistiram o vídeo A Festa no Céu, a história que conta o quê? Na história, lá no meio da floresta, houve-se a notícia que ia haver uma grande festa no céu. Todos os animais ficaram animados para ir para essa festa no céu. Porém, os pássaros avisaram que só iria para a festa no céu animais que soubessem voar. Mas o sapo, ouvindo toda a história, ficou logo dizendo que ele também iria para a festa, né? O sapo logo teve o quê? Uma ideia. O sapo, sabendo que o urubu levaria sua viola, ele tratou de se esconder na viola e foi junto com o urubu para a festa no céu. Lá o sapo curtiu toda a festa e os animais ficaram assim, ó, espantados. Como o sapo chegou até a festa no céu? Vendo que a festa já estava terminando, o que o sapo fez? Correu para entrar na viola novamente. E quando o urubu já estava voltando, percebeu algo na sua viola. E aí foi quando o urubu descobriu como o sapo fez para chegar na festa do céu. Aí o urubu virou a viola e o sapo, coitado, se esborrachou todinho no chão. Mas aí o sapo, Nossa Senhora teve pena do sapo, juntou os seus cacos e o sapo voltou a viver novamente. Por isso que ele tem todos aqueles pedacinhos dele emendado. Então, essa é a minha história, essa é a minha versão do que eu entendi da história. Você também, meu amor, meus amores, podem fazer isso. Reconte a história, a festa no céu, para seus amigos, para seus familiares. Não precisa você contar com as mesmas palavras. O importante é você contar aquilo que você entendeu. Então, isso é o que nós chamamos de texto narrativo. Quando ele tem o começo, que foi lá no começo, onde a notícia chegou que haveria uma festa no céu. O meio, desenrolar, como o sapo fez para chegar até o céu. E o final, o que aconteceu com o sapo. Agora é com vocês, caprichem nas atividades e as tias aguardam a resposta. Beijinho, tchau, tchau! Atividade de classe aqui na página 120, para conferir, diz assim: complete corretamente a frase. Em um reconto de texto narrativo, a história deve apresentar começo, meio e fim. Isso mesmo, criança. Começo, meio e fim. Então, aí vocês vão colocar a palavrinha meio. Me-i-o.
Aqui na página 120, exercícios de aplicação, momento de descobertas. Primeiro, escute novamente o professor lendo o conto, Festa no Céu. Quem é o narrador do texto? Então, como a tia já contou a história, vocês viram o vídeo da história, o narrador são os próprios animais da floresta que narraram a história. Porque narrador, meus amores, é quem narra a história. 2. Quem levou o sapo para a festa sem saber? Quem foi? Foi o urubu. Muito bem. Foi o urubu que levou o sapo dentro da sua viola sem saber que estava levando o sapo. Muito bem, crianças. Aqui na página 121, com a ajuda da professora, do seu orientador, vamos preencher o roteiro sobre o texto Festa no Céu, para servir de guia para o reconto. Aí diz assim, qual o título do conto? Qual é, crianças? Festa no Céu, muito bem. Quem são as personagens? Personagem principal, o sapo, aí veio o urubu, as aves e os outros animais. Onde se passa a história? A história ela se passa na natureza, na terra e no céu. Quando se passa a história? Quando se passa a história, ela se passa de um dia para o outro, né? Que a festa começou num dia, terminou no outro. E qual é o enredo da história? Lembrando que no enredo a gente tem começo, que foi quando as aves trouxeram a notícia para os animais que haveria uma festa no céu, mas que somente as aves poderiam ir. O meio foi quando o sapo achou um jeito de ir para a festa no céu. Foi quando ele foi na viola do urubu. E o fim da história foi quando o urubu descobriu que o sapo estava na sua viola, acabou virando a viola e o sapo caindo no chão, onde se espedaçou todinho, mas graças a Deus ele teve vida novamente, ficando apenas com umas manchinhas nas costas. Então, lembrando que no enredo a história tem começo, meio e fim. E agora você pode contar com suas palavras. Agora é com vocês. Então, agora aqui na página 122, o 4 e o 5, vocês vão responder essas questões com a ajuda dos seus familiares, dando a sua opinião pessoal, tá bom? Ainda na página 122, exercício proposto, ative a memória, número 6, aqui diz... Qual reconto dos colegas você gostou mais? Por quê? Você vai lembrar de alguma das histórias dos clássicos narrativos que a gente viu e vocês vão falar de qual delas vocês gostaram mais e por que vocês gostaram. A resposta é pessoal e as tias aguardam a resposta. Capriche nas atividades e tchau, tchau.